Senhor, muito obrigado. Obrigado por tua presença e graça. Pedimos que ao Senhor perdão pelos nossos erros, pecados, falhas que temos cometido diante de ti, nossos pensamentos, palavras, ações. Nós estamos bem cientes, Senhor, do que cometemos. Teu Espírito tem deixado bem claro para a gente os pequenos e grandes erros que cometemos nessa caminhada. Então pedimos perdão ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tua presença aqui. Obrigado por nos conduzir todas as manhãs a esse ambiente, a esse lugar de estudo da palavra. Senhor, eu me sinto privilegiado por ver tanta gente com fome, tanta gente com anseio e desejo, Senhor. A igreja do Senhor está viva, a igreja do Senhor quer o Senhor, anseia pelo noivo. Então, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Jesus, eu quero te entregar essa manhã em especial, que esse tema seja um tema divisor de águas para o coração de muitos aqui. Se for pedir demais, não for pedir demais, lhe pedir de todos, Senhor, todos possam ser tocados. Que a tua presença inunde o ambiente, o lugar onde tanto eu estou aqui, com a minha casa, minha família, como também onde essa pessoa está, dentro do carro, outros dentro já do trabalho, outros em sua casa, seja onde for, Senhor, que a tua presença inunde este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 5, novamente. Vocês vão cansar de ouvir Tiago, capítulo 5, esses dias. Meu Deus, é muito Tiago, né? Vamos lá, pessoal. 65 telas aqui. Meu Jesus, isso é um avivamento, senhor. Isso é gente demais, é muito crente querendo orar, buscar a Deus, faminto da palavra. Isso é lindo, né, irmão? É lindo demais. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler do 13 até chegar ao versículo que a gente vai parar. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Nós falamos sobre isso aqui. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja para que este orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Nós falamos sobre isso ontem. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Ou Elias, um homem como nós. É isso que o texto está falando, é isso que ousadamente Tiago está dizendo. Está falando de Elias. Ele está falando que Elias, irmão, estou falando do profeta, o homem que orou e parou de chover, e quando orou novamente, voltou a chover. Olha, não há registros de ressurreição até Elias entrar em cena. Elias o Tibista. De onde é essa cidade? Não tem também. O homem era nada, não era Zé ninguém. Pronto. Não tem genealogia, ninguém fala da família de Elias, da cidade dele. Você procurar no mapa bíblico, você não encontra a cidade de Elias. Pra você ter ideia. Não existe. Esse homem que, quando entra em cena, entra de uma forma poderosa, combatendo o espírito da época, a ação demoníaca daquela época, que era não somente a passividade, a teimosia de Acabe, mas aquela mulher mandona, aquele espírito manipulador e maligno naquela época. E se levanta um homem separado, um homem diferente, o homem que passou tempo escondido. Não é um homem dos likes aí, né, das curtidas, dos compartilhamentos. Depois ele vai, no instante ele vai virar, né, o homem dos likes aí, até nem demais depois, porque vai ficar bastante conhecido. Mas era um homem que estava escondido. Era um homem que estava, irmão, diante da face de Deus, como ele diz. E aí nos deixa um princípio importante. Só pode, né, se levantar realmente nós diante dos homens. Só um minuto, irmão.
Só pode levantar-se diante dos homens, irmão, depois que você se levanta diante de Deus. Se levanta no sentido de estar prostrado, estar diante da face de Deus. Eu vi isso esses dias, eu achei isso incrível. Então, nós precisamos entender que levanta-se um homem usado por Deus tremendamente, um homem que agora vai estar em evidência, porque Deus o levantou, Deus assim quis, que ele fosse um homem que as gerações pudessem falar depois de um homem que estava na presença de Deus e foi ousado ao ponto de confrontar um espírito e um sistema maligno, buscando e invocando o sobrenatural. E aí você tem que trazer a sua memória aí, procurar cavar na sua memória um homem ousado como esse aqui. Um homem ou uma mulher ousado como esse aqui, que se levantou para confrontar um espírito maligno, para confrontar um rei, para confrontar um sistema, para ir contra isso aí. Porque se alguém hoje se levanta com veemência, se levanta com voz até um pouco mais aí, vamos dizer assim, peraí, desativar o som aqui, fervoroso, enérgico, a gente diz, não precisa falar isso, tem que ser mais calmo, mais tranquilo, né? A gente se levanta um homem aí com uma voz, irmãos, e lança uma palavra como essa aqui, não, isso o cara é maluco. Por quê? Porque nós estamos acostumados com o politicamente correto, ou a politicagem gospel, de pessoas se levantando aí, homens e mulheres aí se levantando e falando ao nosso coração, né? Falando porque nós estamos há algumas décadas já trabalhando aí, né, para o homem cada vez mais adorar a si mesmo, adorar o ego, adorar o seu coração e os seus sentimentos esteja em cima, né? Então, nós estamos está sendo trabalhado esse tempo todo justamente para isso, para que as emoções sejam mais importantes. Então, encontramos homens e mulheres que realmente falam as nossas emoções, e esses homens e mulheres, a gente diz, esse aí é um anjo de Deus. Isso aí é um ungido de Deus. Mas quando levanta alguém para dizer, para mim e para você, ele dizer assim, olha, agora vai vir um tempo de conserto na sua vida, vai vir um tempo de conserto nessa nação, a gente já nomeia essa pessoa como profeta do caos. O profeta do caos, ou aquele que quer apenas causar transtorno, quer bagunçar o povo. Como uma pessoa vai trazer más notícias dessa? Como essa pessoa vai trazer somente coisas ruins? Esse foi Elias. Foi esse homem que se levantou como esse mal-estar, esse contragosto aí esse amargo, essa pimenta forte em Israel. E aí, irmão, isso trouxe transtorno, ao ponto de Deus chegar para ele e dizer assim, Elias, vai se esconder agora. Depois ele se esconde, e Deus não tinha nada de se esconder, mas essa aqui foi ele que se escondeu. Deus mandou ele se esconder. Estava preservando a vida dele. Esse homem aqui, usado tremendamente, um dia foi morar na casa de uma viúva, foi para a casa de uma viúva para sustentar ele. A viúva foi para sustentar ele. E isso é interessante, irmão, porque o profeta era para ir lá ser um provedor na vida da viúva, né? Mas ele sai para lá para ser um consumidor. Mas ele vai lá e ele, sendo um consumidor, abençoa aquela casa ali. E logo depois aparece o seu filho está morto, e esse homem é usado tremendamente. Não há registros de Gênesis até 1 Reis, capítulo 17, 18, 17, que de um homem que ressuscitou, de uma mulher que ressuscitou. Não há registro nenhum disso. Mas aparece a primeira vez na vida desse homem. Esse homem também confronta. Esse homem, quando é buscado para ser preso, manda o fogo cai do céu, consome os exércitos, os batalhões que vêm atrás dele. Esse homem, quando também confronta os profetas de Baal, de Astarote, ali no monte, ele faz fogo cair do céu. Coisa extraordinária acontece. Este homem que é levantado por Deus, levado por Deus, irmãos, é um redemoinho. Algo extraordinário acontecendo, esse homem é arrebatado, levado pelo Senhor. Este homem aqui é de quem Tiago está dizendo. Esse homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou. Tiago nos coloca na altura de
Elias, não porque ele quer nos igualar ou nos comparar ao profeta do Antigo Testamento, né? Tiago faz isso porque quer colocar Deus no devido lugar e todos no seu devido lugar, que é o homem. Tiago não tem Deus, Elias e nós aqui, não. Não é isso. O que Tiago está fazendo é dizendo assim, Deus está aqui e todos nós estamos nesse lugar. Então, todos nós podemos orar. Todos nós somos falhos. Todos nós temos defeito. Todos nós temos debilidades, mas todos nós estamos diante de um Deus. E se estivermos diante desse Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. E eu não sei onde está a sua fé hoje, irmãos. E onde ela se encontra e como ela se encontra nessa manhã. Mas eu quero dizer para você, Deus pode mudar o destino de uma nação se ele tiver um homem. Um homem. Como eu digo homem, eu digo um homem ou uma mulher de Deus. A Bíblia diz, eu procurei dentre eles um que se colocasse na brecha. Deus escolheu esse homem aqui para marcar a história de Israel, para acabar com aquelas mais, julgar aquelas dinastias imundas que acontecia ali. Deus julgou Israel através da vida de Elias. E Deus quer levantar homens e mulheres assim também. Homens e mulheres que estão na presença de Deus, conhecem a Deus, conhecem o caráter de Deus, sabe quem Ele é, e quando sai para ser uma voz dessa geração, irmão, sai para ser uma voz assertiva. Sai para ser alguém que realmente vai gerar um resultado. A pessoa vai chegar na sua casa, essa pessoa ela vai chegar na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, no seu país, seja o que for. Essa pessoa ela vai ser alguém que Deus escolheu para ser uma voz. Mas que esse Elias escolheu para estar, o Deus que ele escolheu também, para estar diante, para estar servindo e adorando também. Então, nós temos o Elias, que foi escolhido por Deus, e o Deus de Elias. Elias escolheu o irmão, porque o nome dele já diz que somente o Senhor é Deus. Nós precisamos entender que Deus quer fazer mudanças extraordinárias. Deus quer fazer coisas grandes. Mas sabe por que nós estamos pecando? Qual os nossos erros, muitas vezes? É que nós oramos e deixamos a oração e acreditamos que, por não ser atendido de imediato, não ter acontecido como aconteceu aqui de parar a chuva, a gente quer que já desistir. Lembrando que ele mandou não só uma, mas 2, 3, 4, 5 várias vezes, o seu servo olhar se estava vindo a chuva. Para parar foi uma vez. Para voltar, vai lá ver se tem. Vai lá ver se tem. Queridos, existem orações que são respondidas instantaneamente, nesse momento, e elas podem ser respondidas hoje. Eu não tenho dúvida disso. Existem coisas que podem acontecer hoje, depois que nós orarmos junto, de o telefone, na hora que acabarmos essa ligação aqui, o seu telefone tocar e alguma coisa acontecer. Algum resultado chegar, alguma porta se abrir, um dom você receber de Deus hoje aqui, já se sentir habilitado para fazer algo, uma unção de Deus, uma graça de Deus, um milagre, seja o que for, pode acontecer. Mas também existe possibilidade de nós orarmos todo dia até a porta se abrir. Mas orar sabe como? Como Elias. E entendendo duas coisas. É aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Primeiro, um homem sujeito a mesmas paixões. Ou seja, me diga um homem na Bíblia, exceto Cristo, que não tenha pecado. Que não tenha errado diante de Deus. José é o cara mais puro que você pode conhecer. De todos. Mas já começou ruim. Já começou soberbecendo na mesa, batendo na mesa. Eu tive um sonho. Você não se conta em mesa, irmão. Depende do seu coração. Porque Deus deve quebrar ele. Você não se encontra em mesa. Já prestou atenção nisso? Tem coisas que não se encontram em mesa? Se contar, o pessoal fica... vai ter sucesso, vai ter bênção, vai vencer, vai ganhar. Então, com você na luta. Mas na sua vitória, às vezes, não consegue. O pessoal, justamente, às vezes, diz isso, né? As pessoas dizem isso assim, eu quero ver amigo é quando você estiver na luta. Irmão, é fácil conseguir amigo na luta. Difícil é conseguir amigo para se alegrar você na bênção e na luta.
Aí que é difícil. Queridos, primeiro ponto é que nós temos um homem sujeito às mesmas paixões. Um homem que se deprimiu também. Um homem que, na hora que se assustou, foi ameaçado, correu para uma caverna. E Deus teve que visitá-lo e chamá-lo lá de dentro. Um homem que se deprimiu. A depressão de Elias aconteceu. Como Charles Spurgeon, como outros grandes homens de Deus também. Naquele momento, irmão, de declínio, aquele momento de declínio emocional, aquele momento que você se sente fraco, debilitado, entristecido, e etc. Um tsunami de emoções. Aquele declínio acontece. Existe um dia mau. Por isso que Paulo diz isso, o sábio Salomão em Eclesiastes também fala isso, que existiria o dia mau. Paulo diz que nós temos que nos revestir para que no dia mau nós estivéssemos prontos, com a armadura. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 também diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia mau, o mau dia. Então ele chega. Só que ele vai ter que encontrar um homem, irmão, que esteja na caverna, esperando a voz de Deus. Tomara que essas cavernas aí durem pouco tempo, hein? Tomara que você não escolha viver isoladamente, porque a solitude é uma bênção. Estar com Deus, contemplando e ouvindo a Deus. A solidão é uma desgraça. Sozinho, no mundo com 8 bilhões de pessoas, não faz sentido isso acontecer. Então, nós precisamos entender que Deus vai nos visitar nesses tempos também difíceis. Talvez alguém esteja aqui hoje, passando um momento, uma dificuldade, um dia como esse de Elias, um dia deprimido, um dia cansado, triste, frustrado, mas está aqui, sem forças, está aqui. Talvez um terremoto não vai te tirar dessa cama aí, desse quarto, dessa situação. Talvez não seja um vento forte, mas uma brisa hoje, e que uma brisa hoje do Espírito de Deus se apodere da sua casa, se apodere da sua família, se apodere desse ambiente que você se encontra hoje e te inunde realmente, tu possa estar imergido na presença de Deus, ao ponto das verdades serem reveladas, ao ponto de você conseguir enxergar coisas que você não enxergou, que a luta conseguiu ofuscar. E eu quero te dizer uma coisa, mesmo você, que é o segundo ponto, com todas essas debilidades, fragilidades, defeitos, momentos difíceis, aí as montanhas russas das emoções acontecendo, você tem o segundo ponto, que você pode orar. Se você orar, acontece. Não acredito, acontece. Sim, porque Deus, ele atende a voz do homem, do ser humano, não de outro Deus. Você não é um Deus. Você é um ser humano sujeito às mesmas paixões. Como eu também sou sujeito às paixões, sujeito a problemas. Homem semelhante a Elias. Mas se eu estiver perante a face de Deus, irmão, diante dele, eu tenho o direito legal dado por Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz, de pedir, de clamar, de falar com Deus. E Deus pode fazer uma mudança extraordinária. Eu vejo coisas acontecendo, irmão. Já vi coisas acontecendo em nossas vidas, em lugares que a gente pisou, em cidades que a gente foi, cidades que nós fomos, e vimos algumas coisas acontecendo. E eu vou contar uma delas aqui, eu tenho um testemunho aqui de BH. Quem estava lá na tenda em BH, quem estava na tenda em BH alguns anos atrás, dá um sinalzinho assim, ó. Eu e Lineu, nós somos testemunhas oculares. Adriana, Bruna. Acho que o Lineu lembra. Eu estava falando sobre Elias no dia. E aí você vai escandalizar, vou falar igual o Lineu aqui. Você vai escandalizar, mas não tem problema. E, de repente, nós estávamos lá pregando e adorando juntos lá. Não foi nenhum homem que fez aquele negócio, a gente sabe disso. Mas nossa busca violenta por Deus ali. E nós buscamos a Deus naquele dia, irmãos. Eu digo para vocês, porque aconteceu, e eu vi, o Lineu viu aqui, o pastor Lineu e outras pessoas viram.
Choveu só onde nós estávamos. Literalmente, só onde nós estávamos. Teve gente que chegou quando a gente chegou em 2 quadras depois, não tinha uma gota de água. A gente chegou em casa mandando mensagem e dizendo: Dani, não choveu aqui. Não choveu na minha casa e outras pessoas ali espalhadas em BH. Não choveu, só choveu naquele lugar. Eu vi coisas acontecendo, irmão. Eu e minha esposa fomos para uma cruzada de milagres. Vi gente se levantando de cadeira de roda, vi coisas grandes acontecendo. Sabe quando que aconteceu isso, irmão? Quando a gente orou. Não há oração forte, irmão. Não há um servo de Deus forte. Há um Deus forte. Vou fazer uma oração forte por você. Não, é Deus que é forte. É o Deus que é poderoso. Não há oração poderosa, irmão. A oração rendida, a oração quebrantada, a oração humilde. E as orações mais atendidas, eu digo que são as orações mais fracas. Não são as orações fortes. Não são as orações com gritos, com palavras. Não, às vezes são aquelas que são feitas assim: me dá um filho que eu te consagro ele, me dá um filho que eu dou para ti, eu te devolvo. São as orações, às vezes, dizendo: Deus, me tira daqui. E não consegue falar mais outra frase. São as orações fracas de um homem debilitado, dependente totalmente de Deus, de uma mulher realmente rendida. Que essas orações, irmãos, parece que elas chegam gritando, reverberando no céu. Eu sinto as caixas mexendo, irmão. Eu sinto o reverb assim, ecoando no cálice da oração. O agudo. Tremendo ali o negócio, irmãos. Sabe por quê? Porque são orações daqueles que não encontram em nenhum lugar saída, somente no Senhor. E essas são as orações que a gente pode dizer: Elias orou. É um tempo de caos. Elias orou em um tempo de promiscuidade. Elias orou em um tempo de incredulidade. Elias orou no tempo de idolatrias. Elias orou no tempo de frieza espiritual. Elias orou naquele tempo, naquele dia. Ou seja, tudo um caos, um vale de ossos secos. Mas tinha um homem que diz assim: o Deus a cuja face eu estou. Existia alguém ali. Na verdade, tinha mais 7.000 que não se dobraram. Mas existia alguém ali como uma voz profética, alguém que estava diante de Deus. Alguém que estava ouvindo a Deus. Alguém que era a voz, alguém que se levantou e disse: seja a minha boca um instrumento para o Senhor neste tempo. Enquanto você tiver muito tempo na mesa de homens e mulheres, eu sou adepto, e eu concordo em nós sentarmos e aprender um com o outro e andar. Mas tem gente, irmãos, que vive mais tempo com as pessoas do que com Deus. Mais tentando resolver as coisas com a força do braço, da habilidade, do que de Deus. Uma coisa que eu vi esses dias na conferência que a gente foi a dependência, a fé daqueles homens, a dependência de Deus, a busca deles pela presença de Deus, a busca por ouvir a vontade de Deus. Homens que estão almejando alcançar muitas vidas para o Senhor, mas não há estratégias que levam. Deus não unge métodos, como diz Eduardo Bandes. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus usa os métodos como inteligência, sabedoria para poder alcançar pessoas. A gente não pode desconsiderar isso. Mas Deus unge homens. Não adianta ter método se não tem um homem ungido, uma mulher ungida de Deus para fazer o que Deus chamou para fazer. Você pode até copiar as coisas, mas não vai funcionar. Lembro que um dia eu estava ouvindo, aliás, eu ouvi, acho que foi hoje eu ouvi ele contando a história de um seminarista que decorou todo o sermão de Jonathan Edwards. Quem não conhece, foi um grande pregador, um grande avivalista, um homem que pregou uma mensagem chamada, não só isso que ele fez, mas uma delas, que é mais conhecida, Pecadores na mão de um Deus irado. Ele pregou essa mensagem, as pessoas se agarravam nas colunas com medo de ir para o inferno, gritando, todos
desespero sobre o dia, deixando claro que ele leu leu o sermão segurando a lamparina na mão. Então, né, totalmente diferente do que nós vimos hoje, né? Mas esse homem, e tem um seminarista que decorou todo esse sermão, pregou esse sermão, e os homens caíram, mas caíram de sono, porque não é a mensagem em si, tem que ser pelo ungido do Senhor. Não é só falar uma verdade, irmão, é quem fala essa verdade. E eu posso te provar na Bíblia. Eu já dei esse exemplo para vocês aqui do dono do restaurante e o mendigo. Na outra escola eu falei sobre isso. Se você acredita que se alguém vai dizer para você, eu pago o jantar para você, isso é uma verdade, eu pago o jantar para você, é uma sentença. Você vai acreditar isso sendo falado pela boca de um mendigo ou pela boca de um dono de um restaurante? Ou de um rico? Então não é só a verdade que é falada, é por quem ela é falada. E Deus escolhe homens e mulheres assim. Talvez você se sinta hoje fraco, debilitado, talvez você se sinta incapaz, impotente, inseguro, tudo que você sente dentro de uma caverna. Deus querendo que você seja uma voz profética lá fora, que escolha alguém, unja alguém no seu lugar, que discipule alguém, que seja uma voz para as coisas acontecerem lá fora, mas você está dentro da caverna, escondeu-se dentro da caverna com medo, passou uma batalha espiritual, preferiu não mexer mais nisso. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo já. Fui pregar para líderes e pastores em um determinado estado do Brasil, aí não quero dizer, e era só líderes, só autoridades aí, bispo, gente com 60 igrejas, com 40, com 30, líderes de setores. Preguei lá, confrontei o pecado, mas foi assim, acho que a mensagem mais dura que eu preguei na minha vida. Preguei, quando terminou, veio a batalha espiritual contra mim, violenta, ao ponto de passar muito tempo, sem querer mexer nessas coisas, de tanta guerra. Depois eu fiquei sabendo dos pecados que tinha existido ali, que eu não estava sabendo. Que existia ali, eu não sabia todos. E depois eu entendi. Então, teve tempo que eu fiquei na caverna. Sabe o que aconteceu nesse tempo? Depois, Deus me tirou de lá e disse, não é por você, Rafael, é por mim. É pelo meu sangue. Quem te guarda é o meu sangue. Quem te guarda é você estar comigo, selado pelo Espírito. A garantia que você tem é essa. A moeda foi essa. E aí eu fui debilitado, frágil, voltando para a guerra novamente. Eu chego a dizer uma coisa para vocês, querido. É mais fácil de eu usar alguém quebrado como você, que sabe muito bem o estado que se encontra hoje e sabe que necessita de Deus, do que aqueles orgulhosos espirituais que acham que é a voz do momento, que acha que é ou a voz profética, que é o único profeta que ainda busca a Deus. É ainda o único. Essa foi a síndrome de Elias. Elias teve que cair desse cavalinho aí, a síndrome de Elias. Senhor, eu sou o único profeta. Não, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Eu sou um pastor desse lugar, eu sou o líder, sou a voz. Não é assim. Não. Quebrantado, humilde, pequeno, frágil, debilitado, mas dependente de Deus. É isso que Deus está procurando. Procurando homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões de Elias, mas que tem coragem de fazer uma coisa: orar. Orar. Orar para ver algo acontecendo. Orar para ver algo extraordinário acontecendo. Orar para ver mudanças. Para ver parar de chover ou voltar a chover. Orar para ver um milagre. Orar. Orar. Não é você que é poderoso. Não é você que é digno. É Ele. Você libera as palavras para Ele, Ele responde. Nós estamos aqui orando constantemente. Hoje nós voltamos para um método antigo de oração que a gente fazia, eu e a Jo. A gente tem um que desenvolveu com os meninos aqui, mas a gente tem um que a gente fazia antes, eu e ela. E depois eu queria até mostrar isso para vocês, sabe? Vou ver se eu consigo aqui no final, como a gente organizava. E teve uma coisa que me chamou a atenção nesses pedidos de orações hoje. Uma coisa. Várias coisas ali que teve que tirar da lista, porque já se cumpriu, já passou. Né? O nome do meu irmão estava lá, do Leandro, hoje ele já é um homem, graças a Deus. Mas uma coisa, tem causas impossíveis, nós colocamos lá de pessoas que a gente estava orando, de um milagre de uma menina no cura de um câncer, foi curado,
de um casal do País de Gales, o Berg Abigail, estávamos orando, ele passou na prova, aí nós tínhamos colocado assim, nós queremos ir para tal lugar, colocamos 4 países, isso é em continentes diferentes, tem um que é continente diferente, e colocamos Europa. Senhor, somente o Senhor pode nos levar para lá. Hoje eu disse, Jô, nós temos que tirar isso daí. Que nós já conhecemos 14 nações aqui, então nós temos que tirar. Aí quando eu olho, a gente olha para a vida do missionário, a conta bancária do missionário, e é o que ele desfruta e vive, a gente fica dizendo assim, só Deus pode fazer um negócio desse. Somente Deus pode fazer. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho para a gente ir finalizando aqui. Ainda não finalizando, porque a gente vai morar ainda hoje por tudo isso. Eu lembrei dessa viagem agora, eu vou contar para vocês. Alguns aqui talvez nunca ouviram sobre essa viagem. Mas nós estávamos na Itália, em 17 pessoas, fazendo um prático de escola. E aí, tínhamos uma viagem marcada para a Polônia, de avião, já tinha passagem comprada, da Itália para a Polônia, ida e volta, para conhecermos um pastor e poder servir de que forma a gente pudesse ver e servi-lo. E, de repente, surgiu a ideia ali, de um irmão da igreja, de nós sairmos de carro da Itália, cruzar a Suíça, ir para a Alemanha, República Tcheca, e fazendo para a Polônia, depois Hungria, Áustria, e aí vem Eslovênia, Eslováquia, acho que é, Eslovênia, por ali, e finalizar na Itália novamente. E aí eu estava com pouquíssimo dinheiro no bolso, né? Pouquíssimo, como sempre, não, ainda como sempre não. Nesse dia eu estava. E aí, de repente, os pastores disseram assim, e aí, vamos de carro? Vamos. Eles conversaram entre eles, 2 pastores, chegaram, olha, um disse, eu dou meu carro para ir. E outros 2 disseram, nós pagamos todo o combustível. Eu disse, todo o combustível, dá a volta na Europa, mais ou menos, praticamente, eu dizia, orar em cada desses lugares, levantar altares nesses lugares. Depois a gente viu os milagres acontecendo, eu estou vendo as coisas acontecendo agora. E, Rafael, você fica responsável pela comida e hospedagem. Fechado? Eu, fechado. 6 dias rodando aí na Europa toda, gastando em euro, é comigo mesmo, pode deixar. Então tá fechado. Fechado. Então vamos embora. Eu, bora. Cheguei pro Wade, acho que o Wade tá aqui, não sei se o Wade tá aqui, eu acho que não, tá, Cris, né? E eu disse, Wade, os pastores vão pagar o combustível todo dessa viagem. Vamos perder as passagens de avião e vamos de carro. Aí ele, que bênção. Mas a alimentação e a hospedagem é por nós. Aí ele, cara, não tenho dinheiro não. Eu disse, eu também não, mas nós vamos. Deus dá uma palavra para a gente ir e a gente vai. Fechou? Aí ele disse, fechou. Aí eu cheguei para os pastores, pastor, conversei com ele, está tudo fechado já. Vamos embora, vamos. Quando a gente ia saindo, chegando na Suíça, e paramos para orar, começamos... Não, antes de chegar na Suíça para orar, minha amiga lá da Alemanha mandou mensagem para mim, vi que você está indo para passar aqui na Alemanha e não vai vir aqui em casa? Não, não pode, vem aqui. Eles vão chegar tarde, vem aqui em casa. Vem que você janta aqui e dorme aqui. Eu disse, opa, o primeiro livramento já aconteceu, né? Aí eu liguei para o pastorzão, tem que mudar a rota, tem 4 horas para ir, 4 horas para voltar, não sei se vocês querem. Aí o pastor Renato recebeu uma mensagem, é necessário passar em Samaria. Eu disse, vamos passar lá. Chegou lá, o que tinha em Samaria? Uma mulher, precisando ouvir uma palavra, um poço, e tinha Jesus falando sobre o trigo que estava branco, capítulo 4 de João, depois você confere. Quando nós chegamos lá, na Alemanha, oramos, as nossas irmãs estavam lá, foram renovadas, nós tomamos uma sopa quente, dormimos bem, acordamos, tinha um café de rei para a gente assim, tomamos um café, a Sara ainda me deu uma sacola, se essa Sara está aqui, ela está na Alemanha, às vezes ela participa aqui, porque ela trabalha. E aí ela me deu uma sacola de um bocado de coisa dentro de comer, mas antes disso nós fomos orar na montanha, ela chamou, lá tinha trigo e tinha um poço desativado. Nós dizemos, olha, é aqui que Deus faz. É assim que Deus faz. Porque no capítulo 4 de João diz, os trigos já estão brancos, né? Pode ir para a colheita. E tinha um poço e uma mulher. As mulheres foram renovadas lá, falando em línguas, profetizando. Também vimos esse poço e fomos orar ali pelaquela cidade da Alemanha. Quando ela me deu essa sacola de comida, um bocado de salgadinho, essas coisas, chocolate, eu passei a viagem todinha nutrindo esses homens para eles chegarem nos pontos sem fome.
Eu disse, só vai comendo salgadinho aí, chocolate, meu povo. A viagem é longa. Aí quando chegava no lugar para comer, eles gastavam um pouco, tava com barriga cheia. Eu vou finalizar essa história para você entender uma coisa. Nós ficamos hospedados em alguns lugares, na Hungria, na Polônia. Fizemos uma viagem bem longa. Quando finalizou, nós tínhamos passando em Veneza, um lugar lindo, Veneza lindo, né? Já Veneza. Esses dias a gente foi pegar o voo em Veneza, eu disse, vou levar minha esposa a Veneza. Mas aí o voo estava lá, então foi coincidiu, foi uma bênção. Mas fomos lá também, Deus nos presenteou com isso, e no final tinha dinheiro na minha conta. Eu lembro que a Tami até me deu um dinheiro, disse assim, pastor, leve esse dinheiro aqui, se você gastar, você pode gastar, é seu. Pode ficar à vontade. Mas chegou, ainda devolvi, acho que uma boa parte desse dinheiro para a Tami ainda. Né? Eu nunca tinha gastado tudo. Deus proveu. Deus cuidou de tudo. Por que eu estou contando essa história minha para vocês? Para você saber que eu acredito nisso. Que eu vivi já coisas extraordinárias. Que eu vi, irmão, Deus fazendo algo poderoso e pode fazer. O problema é que a gente pega tudo que a gente passou na vida e quer que Deus resolvesse tudo. E se Deus resolveu uma ou duas coisas, não acredito que Ele resolva as outras coisas. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar. Existem coisas, irmãos, que Deus quer que a gente acredite que Ele vai fazer. Coisas extraordinárias. Coisas que podem mudar. Eu estou orando em minha família aqui para Deus mudar uma lei nesse país aqui. Não é fácil, irmão. É contra principado e potestade. E ontem já surgiu uma esperança para a gente. Ontem, quando nós vimos a luz brilhar, assim, surgiu a esperança, nós dizemos, olha aí, Deus, é Deus. Deus vai fazer algo. Nós temos que orar dia e noite, buscarmos ao Senhor. Não podemos desistir. Mas eu estou com problema emocional hoje, estou me sentindo fraco, estou com ansiedade, estou meio deprimido, estou com pânico, estou triste, estou desanimado, estou sem fé. Deus chegou nesse momento na vida de Elias. Chegou dentro da caverna e disse, está fazendo o que aqui, Elias? Está fazendo o que aqui? O inimigo conseguiu, Elias, te intimidar, te enfraquecer, te mostrar as tuas debilidades, as tuas falhas. O inimigo conseguiu, Elias. Mostrar para você que você não pode mesmo. Mas só que você só esqueceu de uma coisa, Elias. Quem guarda a sua vida sou eu. Quem lhe protege sou eu. Quem faz sou eu. E é disso que você esqueceu. E que você precisa orar. Nós não precisamos de muita coisa essa manhã, não, irmãos. Nós vamos precisar de que nada possa fazer, ou outra coisa que a gente possa fazer, ou qualquer sacrifício. Não vai precisar matar nenhum boi hoje aqui, nenhum carneiro. Não vamos precisar tomar banho aqui de mirra. Não vamos precisar fazer muita coisa, não, irmão. Trazer farinha, um pombo para sacrificar, seja o que for, uma rolinha, não precisa nada disso, não. Não vamos precisar retalhar o nosso corpo, como os outros profetas falsos lá faziam. Nós vamos precisar fazer uma coisa hoje. Só vamos precisar orar. E eu queria compartilhar algo com vocês hoje aqui, para mostrar para vocês como é que a gente tem que orar. A gente vai orar por tudo. Por toda a vida. Por tudo que envolve a nossa vida. Hoje vamos aqui orar, agora, colocar uma causa, algo específico. Algo específico. Mas eu quero dizer para você, vai ser fraquinho assim que Deus vai levantar você, vai fortalecer novamente. Você nunca mais vai ficar nesse estado aí. Porque você sabe como é que entra nesse buraco, você não quer mais entrar nele. Você vai ficar com Deus, firme no Senhor. Com esperança nele, descansando em Deus. Amém? Deixa eu mostrar para vocês algo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Fica aí. Vou mostrar aqui, a gente vai orar já. Fica aí, já prepara aí o chat aí, a mensagem, que eu vou pedir você escrever uma coisa aqui hoje, para a gente orar. Deixa eu ver se eu acho isso aqui.
E a gente vai orar. Eu quero que continue compartilhando, viu, Thales? Por gentileza, não parar a gravação agora. Mas a gente tem um cuidado de parar porque acabou o assunto, mas nesse momento eu queria que você deixasse aí. Nossa, eu tirei um print bem ruim do negócio. Espera ainda, pessoal, rapidinho. Vou mostrar para vocês isso. É necessário mostrar. E você vai viver uma vida de oração. Você nunca mais vai dizer que não tem o que orar. Nunca mais vai dizer que sua oração acabou em minutos. Nunca mais vai dizer que sua oração vamos aqui, motivo de oração, tá aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Segura aí. É assim que a gente coloca a nossa vida de oração no lugar aqui. Quando a gente está desfalecendo, eu e a Jo, hoje a gente vamos orar para aquilo de novo. Não tá as orações repetitivas e etc. Vamos lá. Vou comprar. Alguém ligou o microfone, irmão. Me ajudem aí, por gentileza. Vamos lá. Compartilhar com vocês minha tela aqui. E eu quero mostrar algo para vocês. Você vai envolver toda a sua vida. Você vai fazer seu caderno de oração a partir de hoje. Hoje aqui, você vai orar por motivos assim que você... Poxa, eu não sabia que podia vir lá por isso. Ó, como é que nós organizamos nossa vida de oração? Primeiro, um de nós, ou eu ou ela, pega e faz ações de graça. Obrigado pela vida, obrigado pelo Espírito Santo, por conhecer Jesus, pelo cuidado, pela salvação. Ok? Depois nós oramos pelo mundo. Aí oramos a palavra, né? Aqui era a nossa oração antiga que nós fazíamos, ó. Colocava aqui, isso aqui é antiga, certo? Eu colocava aqui todas as bases missionárias, todas as igrejas e etc. Ó, isso aqui a gente era envolvido na missão América Latina. E tem a outra, eu vou mostrar para vocês a outra. Os missionários aqui, o Hudson, a Raiza, Daniel, Guilherme, Kenya, Marco, mandava todos esses pedidos aqui. Agora eu vou mostrar para você aqui, ó, aqui, bem aqui, ó, Europa, tá vendo? Deus já atendeu esse pedido. Agora eu vou mostrar para você o outro lado aqui do negócio. Espera ainda. Hoje a gente reformulou algumas coisas. Tá aqui. Ó, ações de graça. Aí vamos pedir pelo mundo, para a igreja, Israel, faixa de Gaza, Palestina, Brasil, Portugal, Itália e Gales, governantes, Ponta Grossa, Belo Horizonte, navegantes, Rede Espírita, GKPN, viúva, órfão doente, tudo isso aqui, ó. Missionários, mantenedores contra o aborto, pela base mais profunda, pela tenda, por Aveiro, as viagens que a gente quer fazer ainda, né? A gente quer ir para a Coreia, para Kansas City, para Israel, para a França, a gente tem algo para fazer lá, Berg Abigail, que é uma casa que eles estão aí, visto e permanência da gente aqui, oramos pelo nosso... Depois nós oramos pelo nosso pedido pessoais. Qual é a nossa oração para o nosso pedido pessoal? Nós oramos por amar mais Jesus, oramos por unção de Deus, pela presença de Deus, pela nossa família, nossa parentela, nossos familiares, pela salvação, cura deles. Um coração como o de Jesus, conhecimento revelado, inteligência, provisão financeira, saúde plena, longevidade, unção no ministério e vida. Os filhos, vida espiritual, emocional e futuro. Né? Casamento e tudo. Deu para entender aí? Ok, esse aqui, ó, isso aqui está ali no final, ó, justiça, saúde, nossa casa, Paulo e Raul, que é um casal de amigos, o Leandro, meu irmão, que orava, e livros que eu colocava para lembrar quando vinha algum insight na oração. Eu quero, porque eu estou mostrando isso para você aqui, não é para tocar trombeta, mostrar para você que você ia orar, não. Eu estou mostrando para você, porque você tem que envolver toda a sua vida em oração. Você vai colocar tudo isso em oração. A vida, o mundo, tudo e orar. E você vai ver coisas acontecendo na vida de outras pessoas porque você orou. Você vai ver coisas acontecendo na sua vida porque você orou. Você vai ver coisas acontecendo na nação porque você orou. Tudo isso, você vai dizer assim, ó, Elias, um homem sujeito a mesmas paixões que eu. Orou e eu também orei. E nós vimos algo extraordinário acontecendo. Amém? Amém, pessoal? Deu para entender? Vamos orar todos os dias. Vamos fazer esse fogo todos os dias. Está aceso na presença de Deus, todos os dias. Agora me diz, se você não tem motivo para orar, pelo menos no mínimo meia hora por dia aí. Se você orar 1 minuto por cada pedido, 1 minuto, 60 segundos por cada pedido, pedindo a verdade de Deus sobre o pedido, você consegue orar 30 minutos. Orar por tudo isso. Isso é isso que tem que fazer. Amém? Vocês querem que eu compartilhe com vocês aí
esse PDF aí para vocês? Precisa não, né? Você já tem o de vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos lá.